Bom dia. É uma alegria tremenda estar aqui abrindo essa programação da Feira do Livro, estar de novo na Feira do Livro. E boa sorte, Paulo e toda a equipe. Muito obrigado pelo convite para bater um papo aqui hoje sobre escrita e memória com a Noemi Jaffe e o Eucanaã Ferraz. Durante o nosso papo, também é possível que vocês façam perguntas por escrito. Então, vai estar por aí o pessoal da produção, que está em algum lugar, para que vocês mandem perguntas para eles também. Tá bom? Vamos lá, vou começar apresentando meus convidados aqui. O Eucanaã Ferraz nasceu no Rio de Janeiro, em 61. É poeta e professor de literatura brasileira na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de mais de uma dezena de livros de poemas. O primeiro se chama Livro Primeiro, que saiu em 1990, e o mais recente, sobre o qual a gente vai conversar hoje, chama Aramão, né, que sai pela Companhia das Letras, está saindo agora. É autor também de livros infanto-juvenis e de ensaios críticos, além de ser responsável pela organização de obras fundamentais de grandes poetas brasileiros e portugueses. A mais recente das organizações do Eucanaã, se eu não tiver perdido nenhuma por acaso, é um poeta português, o Eugênio de Andrade, um livro incrível, sobre o qual a gente podia fazer uma outra conversa também aqui. E a Noemi Jaffe é de São Paulo, né, de 1962, ficcionista, crítica literária, professora, doutora em literatura brasileira pela USP e poeta. Há quase 10 anos está à frente da Escrevedeira, um centro cultural voltado à formação de escritores e leitores, e estreou em 2005 com Todas as Coisas Pequenas, e desde então lançou também diversos livros, né? Os mais recentes são Escrita em Movimento, um ensaio sobre o fazer literário, um livro sobre os princípios da escrita, que de certo modo também vai estar presente na nossa conversa aqui, e Te Dou Minha Palavra, que sai em 2025, que é um romance cheio de memória. Eu pediria uma salva de palmas para eles. Para começar nosso bate-papo, eu vou puxar um pouco da memória de vocês, né? Nós vamos falar de escrita e memória, eu quero puxar um pouquinho da memória de vocês, porque são livros, os dois livros que estão em destaque aqui hoje, muito significativos na carreira de vocês, uma espécie de olhar para a origem, olhar para o início da família, o início da vida, o início de várias coisas na vida de vocês. Mas eu queria talvez puxar um pouco para olhar para o início da carreira de vocês como escritores, de olhar para esse momento, né? O que esse livro lançado agora, na juventude dos 60 anos, muda na forma como vocês olham para trás e olham para o que vocês fizeram até aqui. Comecei difícil, né? Mas a vida é assim. Eu começo? Bom, bom dia a todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Também muito obrigada à Feira do Livro pelo convite. E estou muito feliz aqui de estar do lado de duas pessoas que eu admiro muito, o Tarso e o Eucanaã, e cuja escrita também eu gosto muito. Bom, então você perguntou, na Aurora dos 60 anos, como é que esse último livro me faz repensar a minha infância, é isso? Não a infância, a escrita mesmo, né? Os seus primeiros livros. Como é que você olha para isso agora? Porque nos dois livros, no Aramão e no Te Dou Minha Palavra, tem muito dessa coisa de tentar voltar e entender o caminho que foi feito a partir de algumas origens. Nunca é uma só, né? São familiares, etc. Eu queria puxar um pouco desse exercício. Assim. Bom, o Te Dou Minha Palavra tem muito a ver com o fato de eu ter completado 60 anos. E uma coisa de que eu me dei conta com essa idade, né, que eu acho que culturalmente, também no nosso imaginário, é a entrada na velhice,
né? Inclusive, a gente não paga mais ônibus, a gente é considerado terceira idade, ou sei lá que nome que se dá, melhor idade. Então, tem até um aspecto legal, legal que eu digo de lei. Embora também seja legal ter 60 anos, não vou decepcionar vocês. Eu percebi, eu me dei conta com essa idade, com essa entrada na velhice, que a minha mente, a minha memória, ela tem se voltado cada vez mais naturalmente para a minha infância. Né? Parece que existem até estudos que dizem que, quando você vai envelhecendo, você vai lembrando mais das coisas remotas e menos das coisas recentes. Até, né, tem até alguns estereótipos sobre isso. Né? E eu também descobri, escrevendo esse livro, que a palavra dependência significa pender para baixo. E é exatamente o que acontece com a velhice. A gente vai pendendo para baixo, o corpo inteiro vai pendendo para baixo, e a gente se torna mais dependente. E numa dessas flexões para baixo, né, que a velhice cria na gente, que é um maior estado de dependência, eu me vi reencontrando a menina que eu fui. Né, que é uma coisa que vem surgindo cada vez mais na minha memória, uma necessidade de ficar olhando fotos antigas, uma rememoração de coisas que pareciam esquecidas há muito tempo para mim, e uma dedicação cada vez maior minha às palavras, né, e uma lembrança de como eu fui criada numa amálgama de línguas e palavras, e meio que um encantamento com a percepção de onde que veio o meu amor pelas palavras. Né? Hoje que eu já uso as palavras há tanto tempo e que elas já fazem parte de mim, uma lembrança de quando eu descobri as palavras. Né? E, junto com essa descoberta das palavras, é claro, a descoberta e a redescoberta dos livros que eu li quando eu era pequena. E que, relendo esses livros, que foi o que eu fiz para poder escrever o Te Dou Minha Palavra, eu fui redescobrindo momentos tanto factuais como mentais, como de fantasia, que eu tinha quando eu era pequena. Né? Por exemplo, o livro Poesia Brasileira para a Infância, né? Que acho que é o segundo livro sobre o qual eu falo no Te Dou Minha Palavra. E eu comprei esse livro de novo, que era um livro que eu lia dos 5 aos 10 anos, desde que eu aprendi a ler, né, eu comecei a ler esse livro, e, lendo os poemas, eu fui lembrando das palavras que me encantavam, dos poemas que eu decorava, da autobiografia dos autores, da mini-bio dos autores que eles colocavam depois dos poemas. E como eu ficava imaginando, eu descobri, por exemplo, que o... Caramba, eu não vou lembrar o nome dele agora. É um poeta brasileiro que foi cônsul na Sérvia. Esqueci agora o nome dele. Não é o Ribeiro Couto. Esqueci. Ele foi cônsul do Brasil na Sérvia em 1949. E os meus pais estavam vindo para o Brasil da Sérvia em 1949. E eu fiquei pensando, puxa vida, será que meus pais, foram conversar com o cônsul do Brasil na Sérvia, que era um poeta cujos poemas eu estava lendo em 1967, 68, né? Então, eu fiquei rememorando isso. Esse livro é um livro... Eu gosto dessa palavra, rememorar, né? Que é refazer a memória, refazer os caminhos que a memória percorreu.
E aí eu fui relendo todos os livros que eu li na minha infância, todos os livros que me marcaram. Então, poesia brasileira para discos, né? E discos também. Então, poesia brasileira para a infância, O Pequeno Príncipe, Demian, do Hermann Hesse, né, que eu me lembrei, relendo Demian, que eu parei na frente do meu prédio, onde eu morava, no Bom Retiro, e fiquei parada, lendo a frase: a ave quebra o ovo é o mundo. Para nascer é preciso quebrar o mundo. Eu fiquei... Tipo, eu tinha acho que 10 anos, eu falava, que ovo que eu preciso quebrar, né, para poder nascer para o mundo? E a Torá, e o livro de piadas judaicas que eu lia com os meus pais. Meu pai era um grande contador de piadas. Eu, modestamente, acho que eu também sou uma boa contadora de piadas. Pena que o Joca não está aqui, porque ele sabe que eu sou uma boa contadora. Nós podemos testar aqui. De piadas, eu posso contar. E o disco da Maria Bethânia, o Rosa dos Ventos, depois o disco do Paul McCartney, que eu ganhei quando eu tinha também 10, 11 anos, e como aquilo foi importante para mim. Eu passei meses reescutando o disco do Paul McCartney, aquele das bolinhas vermelhas, e depois o disco do Chico, Construção, e eu reescutando Construção, descobri que, na verdade, foi essa canção que fez com que eu descobrisse que eu tinha vocação para escrever. Né? Porque eu li a canção Construção na contracapa do disco, no verso do disco, e eu descobri que ele trocava as palavras de lugar e as frases continuavam fazendo sentido. E eu descobri, naquele momento, né, meio que uma epifania, assim, que as palavras é que eram os tijolos da construção que o Chico estava criando, que era um prédio, que era uma canção. Né? E que o Chico era o operário também, que estava ali tirando os tijolos de lugar e colocando em qualquer lugar, sendo príncipe, sendo bêbado, sendo o último. Então, foi esse mais ou menos o processo, e é até agora o processo que eu estou vivendo, né, nessa idade, nesse tempo da minha vida. E o título, né, que eu acho que meio que caiu naturalmente depois que o livro estava escrito, que é isso que um escritor faz, dá para as pessoas a sua palavra. Ok. Bons dias. Alegria estar aqui. Esse é um livro, realmente um livro que tem a memória como seu nervo principal. De algum modo, toda poesia lida com a memória. Toda poesia lida com o tempo, com o que já passou. E que essa memória, esse tempo passado, pode ser simplesmente o que aconteceu há 1 minuto atrás. Pode ser o que aconteceu há 10 anos atrás. 1 século. 1 milênio. E pode ser uma memória mítica, uma memória de um tempo que sequer vivemos. Então, uma memória que se perde, de fato, numa espécie de origem. Então, esse livro é um livro que quer ser uma fantasia em torno da origem, da memória, do tempo, das transformações. E ele tem uma coisa muito especial, que é o seguinte: o meu avô materno era fotógrafo, mas, na verdade, o nome que se usava para eles era retratista. Então, meu avô era retratista, porque fazia retratos. Meu avô era pernambucano, veio de Pernambuco com a família, com todos os filhos, eram 8, veio com os 8 filhos, para o Rio de Janeiro e veio como fotógrafo, como retratista. Mas, desde lá, ele tinha não só criado a sua família como retratista, ele saía pelo interior fotografando, uma espécie de caixeiro viajante, saía fotografando pelas pequenas cidades, e todos os filhos se tornando fotógrafos. E a minha tia, a irmã de minha mãe, casou-se com um fotógrafo.
Então, toda a minha infância e a minha juventude foram marcadas por fotografia. Então, eu me lembro perfeitamente que a nossa diversão nos aniversários, sobretudo nos aniversários ou datas do tipo reunião a família, Natal, Páscoa, coisas desse tipo, nós íamos para a casa de alguém e, enfim, ficávamos lá, brincávamos, os adultos de um lado, os jovens de outro, e, a certa altura, depois do almoço, íamos todos para o quarto, que a graça era o quarto, porque precisava de uma coisa muito ampla. Então, o quarto, ou quem tinha, quando havia numa das casas, uma mesa de jantar, nós ficávamos todos espalhando as fotografias sobre a cama, então, alguma parte na cama, outros sentados no chão, todo mundo, sei lá, 20 pessoas, e todos vendo fotografias. As fotografias ficavam em caixas, naquelas caixas em que vinham os papéis fotográficos, porque não eram tantas fotos que não era viável que houvesse álbuns. Então, eles ficavam soltas dentro daquelas caixas, e cada um ia pegando. Então, todos iam vendo, e cada um mostrava para o outro, a gente ria e contava histórias, a gente ficava vendo aquelas fotos indefinidamente. E fazíamos isso na casa de todos. E, além disso, eu me lembro perfeitamente que todas as casas da família que eu frequentava tinham um laboratório fotográfico. Então, para mim, fotografia, além do que você vê, fotografia tem cheiro, porque o laboratório fotográfico tem cheiro. Todo o material químico para que a foto seja feita tem cheiro, é material químico. E aquilo era mágico para mim, porque e não deixou de ser mágico, não é só quando eu era criança, depois continuou sendo mágico. E ainda hoje, se eu vir, será mágico. Eu acho que para qualquer um. Quando você vê aquele papel branco que é enfiado numa grande bacia, enfiando, aí a imagem vai aparecendo e aí puxa aquele negócio, aí pendura-se num varal, mesmo com coisa de roupa, né? Pegador de roupa. Aí fica aquilo secando, escorrendo. Aquilo é uma coisa fabulosa, com uma luz vermelha, tudo escuro. Então eu vivi isso. E entendi que esse livro era um livro que traria não o tema da fotografia, não é, mas teria que ser mais do que isso, teria que trazer as fotografias, as próprias. Eu não posso falar desse livro sem mostrá-lo. A capa é uma foto de minha mãe e de meu pai no início dos anos 60, fotografados pelo meu avô, o fotógrafo Mor. E a fotografia foi colorizada ou colorida à mão por minha mãe, que como as fotos eram em preto e branco, as fotografias eram colorizadas à mão. Fazia-se com algodão e tinta a óleo, tubinhos de tinta a óleo, então ela ia pintando. Então ela era aquela que coloria as fotos, tinha esse talento. E, enfim, é uma tradição popular brasileira, né? Essas fotos coloridas são lindas. Então, há também fotos dentro, fotos da família, de minha avó, tios, tias. Então, o livro começa com um caderno de imagens. As orelhas têm detalhes de fotografias também. Mas, para que vocês entendam o que é a memória nesse livro, não é uma memória factual. É essa memória onde essa história da família se funde com esse tempo que eu chamei de um tempo que é histórico e é mítico, é uma volta à origem, e eu chamei de uma fantasia porque ele não tem a perspectiva histórica ou nenhuma intenção realista, mas é de mergulhar numa espécie de tempo. Eu vou ler um pedaço. Eu acho que é melhor do que explicá-lo, que é: tudo era terra, céu, caos. O universo era o quê? O grande ovo negro. E nossa avó dentro. Milhões de passados passaram. Nossa avó acordou do sono. Sufocava. Então levantou. Quebrou o ovo. A parte transparente formou os céus. E a porção dura, turva, fez a terra. Nossa avó ficou no meio, de pé. Tocava o céu com os cabelos. Vieram tempos, mas as duas metades do ovo nunca mais que voltaram a se tocar.
A avó morreu. Da sua respiração nasceram o vento, as nuvens. Sua voz fez o trovão. Os olhos viraram sol e lua. O corpo rebentou em vales e árvores. O sangue principiou as águas. Dos cabelos raiaram estrelas. O solo fértil rompeu da pele. E, no fim, o suor ficou sendo a chuva. Nossa mãe, nossas tias, nossos tios nasceram de seus piolhos e de suas pulgas. Quando a mágica desceu sobre minha cabeça, pedras e bichos já não eram noivos. E ninguém sabia mais cantar os cantos dos campônios que trouxeram as primeiras palavras ainda no tempo dos cavalos. Não fui menina, nem menino, nem ao menos. Quase me fiz homem, mas parecia longe e triste ter de ir às guerras. Quase fui mulher. Sonhava não pedir ou tomar nada ao mundo. Cumprido os ritos da maioridade, fugi com a gente ruidosa do teatro para não sentar à mesa primitiva do primogênito. Dancei na direção dos grandes pátios, mas o pó dos labirintos insistia nos sapatos e os cabelos pesavam, cobertos de antepassados. Depois, troquei tudo por espelhos. Depois, perdi. Depois, vieram outros espelhos. Depois, me cortei. 1000 vezes me embebedei de mel ruim. Acho que é isso. Você sabe que quem decidiu juntar vocês aqui acertou muito, né? Porque talvez fossem 2 livros que eu nunca ia colocar perto assim um do outro, mas com a tarefa de lê-los juntos e pensar essa conversa, é inacreditável como tem movimentos parecidos, né? No Eu Canaã, como você ia falando, tem essa ideia de uma espécie de ver o universo com maiúscula no próprio universo pessoal, assim, familiar, né? Então, o mundo começa na avó, né? A origem do universo é na avó. E no livro da Noemi, num movimento mais particular, mas também está o tempo todo jogando com essa ideia de que a nossa história, a sua história mais do que a de muitas pessoas, é uma fração muito significativa da história com H maiúsculo. Né? Tipo, é uma história do século XX que você viveu dentro da sala da sua casa, né? E de que isso aconteceu ali dentro. Então, não é uma vida qualquer, né? Nenhuma vida é qualquer. A gente aprende isso justamente lendo. Os escritores servem muito para isso. E esse movimento é muito bonito, né? De começar a perceber o quanto na sua avó, na sua mãe, no seu pai, não sei o quê, de como o século passa por eles, né? E de como talvez seja uma perspectiva que você consegue ter agora, aos 60 anos, de talvez olhar para isso, né? De ver essas fotos para você significaram coisas muito diferentes durante a vida, né? E agora elas viram um material sobre o qual você escreve, a partir do qual você escreve, a partir do qual você se olha. Queria que vocês falassem um pouco disso. Pega pesado, né, Tarso? Bom, nossa, que bonito, Eu Canaã. Me emocionei. A literatura, eu acho que o olhar que a literatura tem para a vida é como se a gente focalizasse a vida com aquele instrumento de olhar pertinho. Um microscópio. Estão vendo o que é a velhice? Com um microscópio, né? E a literatura é capaz de enxergar na vida coisas que a gente não enxerga enquanto vive, né? Então, por exemplo, se eu estivesse escrevendo aqui sobre essa cena, é capaz que eu falasse sobre essas pétalas dessa flor que está aqui
para descrever essa cena, que é uma coisa que passa totalmente despercebida para quem está aqui agora, né? E nesse sentido, eu acho que a literatura é uma coisa que eu também falo muito quando eu dou aula, ela particulariza nuances, detalhes que às vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, porque a gente está sempre prestando mais atenção nas grandes coisas, ou no que você está interessado em fazer, qual é a finalidade daquilo que você está fazendo, né? Você está prestando mais atenção nisso. O ônibus que vai chegar, a pessoa que você vai encontrar. Enquanto isso, você deixa escapar as pessoas que estão passando. O poeta, o escritor, é esse que fica olhando mais para o cadarço. Perde o ônibus. Perde o ônibus, exatamente. Fica olhando para o cadarço do teu sapato, né? Ou fica olhando para a sola que está aparecendo e começa a perceber o quanto essas coisas também são significativas e o quanto elas caracterizam, identificam a personalidade de uma pessoa justamente por essas nuances. E não são só nuances de aspecto, mas nuances nas palavras, na linguagem, né? Na forma como você descreve aquilo e como você presta atenção em cada palavra que você usa, que é uma coisa que a gente também não faz na nossa linguagem cotidiana, porque a gente está mais prestando atenção na mensagem que você quer passar, né? Então, de certa forma, eu acho que é essa particularização, né, essa nuancização da vida que faz com que as pessoas se identifiquem com aquilo que elas estão lendo. Porque, tudo bem, eu estou falando da minha vida, e o que pode a minha vida interessar a uma pessoa que não viveu nada do que eu vivi, ou que não teve um avô fotógrafo? Como que pode interessar? Justamente por isso, né? Porque todo mundo tem internamente e também na sua memória particularidades que são o que são elas que fazem a gente lembrar de uma pessoa, né? Porque se eu lembro do meu pai, eu não lembro, por exemplo, ele era um homem inteligente, ele era um homem empreendedor. Não é isso que me faz amar a lembrança do meu pai, mas é o fato de que ele andava com um maço de dinheiro enrolado no elástico, saindo para fora do bolso da calça de tergal. É isso que me faz lembrar do meu pai, né? O que ele tomava Coca-Cola do gargalo de uma vez só, até o final, né? É isso que faz a gente lembrar das pessoas. E ontem mesmo eu estou escrevendo um livro novo, né? E eu estava escrevendo, não sei o quê, aí comecei a pensar. O narradora, não sei, até começou a refletir sobre aquilo. Que, no âmbito geral, assim, quando você olha para trás, para os acontecimentos da tua vida, você fala assim, eu casei, eu separei, eu tive 2 filhos, meus filhos cresceram, se formaram. Mas isso não é a vida. Isso não é nada, né? A vida mesmo, enquanto você está vivendo, é esse gesto que eu estou fazendo aqui, agora, né? É nisso que você agarra a vida, é nesse aqui agora, é nesse momento. Eu até pensei assim, se a vida é um grande jogo de xadrez, né? Eu fiquei pensando, qual é a sensação das peças no tabuleiro de xadrez quando elas estão sendo movimentadas? A sensação é de que aquilo, o gesto de uma torre ser movimentada é decisivo para aquela torre. É aquilo que vai decidir a vida dela. Será que agora eu vou fazer com que o jogo vire? Será que agora eu vou ser descartado e vou morrer? Né? Enquanto a gente está vivendo, é isso que importa. É o que eu estou falando aqui, nesse momento agora. Né? E eu acho que é isso que a literatura agarra. E por isso que ela é tão legal. Tem um livro ótimo sobre isso, chama Escrita em Movimento, ou seja, explica como fazer, inclusive. Não é fácil. A gente tenta, né? Porque é pelas palavras que a gente agarra as coisas. As palavras que são esses bichinhos. Olha o que diz a autora aqui, no finalzinho do livro, tem uma parte que eu tinha separado. Olha. Quem escreve literatura precisa, antes de tudo, amar as palavras
e respeitar sua relativa autonomia em relação às nossas ilusões dominadoras. O escritor de literatura não é somente agente do que escreve, é também objeto da escrita. O processo literário é um exercício de controle e entrega, de atividade e recepção. É na atitude de espectador que muitas vezes somos surpreendidos pela linguagem, capaz de acessar a matéria da memória, do inconsciente e da intuição, à qual, em grande parte, a consciência controladora não tem acesso. Bonito, viu? Você comprou, já tem esse livro? Pode. Bem, já que Noemi falou do amor às palavras, eu resolvo falar do título desse livro, que se chama Aramão, e que é uma palavra muito estranha. Parece um neologismo, me lembra Guimarães Rosa, porque eu tenho muita inveja de ele ter inventado a palavra sagarana, que parece uma palavra da língua portuguesa, mais do que portuguesa, parece do Brasil, não é? Encontrei uma sagarana, o nome parece o nome de uma ave, não é? O nome de um fruto, o nome de um lugar, e é um neologismo. E eu, com o aramão, percebi o contrário, que era uma palavra regular da língua, mas que parece um neologismo, e não um neologismo que parece uma palavra regular da língua. É o oposto do sagarana, do rosa, mas também soa bonita, estranha, aramão, que nada mais é do que um arame grande. Arame, araminho, aramão. E eu sabia que causaria essa sensação. Mas é só isso, é só isso. E eu testei durante muito tempo com os meus amigos, e eu dizia, o nome do livro vai ser Aramão. Ah, sabe o que é Aramão? Não. Falei, pensa bem. Não sei. Falei, pensa bem. Arame, aramão. Aí a pessoa continuava sem saber. Mas o que tem a ver com arame? Arame, araminho, aramão. É um aumentativo de arame. E a decepção ficava estampada no silêncio do outro lado do telefone. Bom, mas é só isso. Mas a graça está exatamente nisso, de ser só isso e parecer uma coisa formidável. Quer dizer, é uma palavra que existe virtualmente. Aí as pessoas perguntam, mas existe isso mesmo? Está no dicionário? Eu falei, não está no dicionário, assim como não tem copo, copinho, copão. Tem copo, não tem aumentativo e nem diminutivo. Não é? Você tem sapato, você não tem sapatinho. Então, entendeu? Você não tem essas variações. E não está dicionarizada, mas ela virtualmente existe porque ela é uma aumentativa de uma palavra. E eu sabia que causaria essa confusão. Mas o motivo dessa palavra estava não só no amor que ela me despertou, né? No som. E tem amor dentro de Aramão, né? E tem amor. Ontem uma pessoa me disse isso. Quem foi? Foi João? Foi você? Enfim, porque ontem eu lancei esse livro aqui, na Travessa. E ontem uma pessoa, não sei mais quem foi, que falou, pois é, aqui dentro tem amor, tem mar, tem mão. Tem mão. Enfim, tem arar. Tem arar. Então, há quem diga que aramão, eu sei o que é um instrumento de arar a terra. Eu disse, não. Viu? Aí uma outra pessoa me disse que era uma cidade do Antigo Testamento. Eu falei, porque existe, não é a terra dos arameus, mas tem arameus na Bíblia? Pois é, aí eu acho que a pessoa pensou em aramaico, arameus, os arameus escreviam em aramaico e moravam no Aramão, era uma terra. Enfim, as pessoas pensam coisas formidáveis sobre esse título, que nada mais é do que realmente um arame grande. Mas a palavra me apareceu por intermédio de uma artista formidável, que é a Iole de Freitas, uma grande, grande artista brasileira contemporânea. E há uns trabalhos dela aqui na Feira Harpa, que saindo daqui eu irei lá vê-los. E a Iole fez, em 1983, uma série de 4 trabalhos, aqui era do nome de Aramão, porque eram trabalhos feitos com arame. Ela embolava os arames, então ficava um arame grande, e ela falava, aqui é um aramão. E ficou esse nome Aramão. Escrevendo sobre a obra da Iole, para uma exposição da qual fui curador, fiquei muito envolvido com esses trabalhos e eu entendi que o que eu estava procurando nesse livro tinha a ver com o aramão. Ou seja, não era mais uma fragmentação formal ou uma fragmentação da linguagem,
mas era uma tentativa, ao contrário, de reunião, de fluxo, e não de segmentação. E que eu queria exatamente reunir numa espécie de costura poemas que contariam o que eu chamo de uma história do mundo, e que é a história da minha família. Então, o arame, ou o aramão, na verdade, nomeia a estrutura desse livro. Que tem coisas do tipo: há seres muito antigos que dão notícia do início. Tesoura e gato, por exemplo. Ambos parecem amansados. Vejamos o primeiro caso. Tesoura existe no ato que ela faz contínuo. Podemos defini-la assim: sucessão de estados e de mudanças. Imagine uma pessoa nadando. Ela não desliza. Não é a navalha ou peixe, seus parentes. Tesoura é duas facas enfeixadas, assim como a pessoa com seus braços corta a água. Tesoura é a maneira pela qual se realiza a operação de duas gaivotas seguindo determinações do vento e de outros espíritos e de outros métodos e de outras técnicas. As pedras não sabem do tempo. Podem estar temporariamente, seus movimentos são tão lentos que nada pode detectá-los, no mesmo sítio. Rubis no teu brinco. Como se estivessem, não estão, paradas para sempre, como nas praias ou nas pirâmides do Egito. Suponhamos, morar numa pedra, entre parênteses. Seria o mesmo que viver num sonho sem sonhar, ou estar sempre acordado e jamais acordar. Era morar e não ter casa. O que vai ser quando crescer? Não dizia que secretamente queria dedicar-me à pedra, viver para ela sem recompensa, servi-la dando-lhe nada, pois nela não se distinguem o inútil e o necessário. Basta a pedra, e as paisagens ficam exatas. As coisas tomam os seus lugares no círculo que se forma. Planto uma pedra no centro da sala e saio. Volto à noite, todas as noites, a fim de apanhá-la. É isso. Noemi, você lê um pedaço para a gente? Se quiser uma sugestão. Ela estava me perguntando se eu tinha uma sugestão. Vamos na 67, nesse parágrafo, começa no meio da página. 3 vezes por semana? Sim. 3 vezes por semana, 2 horas por dia, nomes, nomes e mais nomes. Cada palavra tinha uma razão de ser e significados diferentes que, combinados, contavam histórias secretas. Os nomes também valiam números, e eu penetrava numa floresta de sonhos combinatórios. Todos os livros que já tinham sido ou ainda seriam escritos estavam ali. Era só desbravar. A primeira letra da Torá é Beit, e não Aleph. A Morá explicava. Porque o início do início era só dele, o primeiro ser. Adão significa terra, de onde ele veio e para onde iria, seu nome como origem e finalidade. Isaac é aquele que fez rir, como tinha feito rir a sua mãe Sara, quando, aos 90 anos, o anjo anunciou sua gravidez. Rebeca é aquela que une, e, mesmo tendo separado Esaú de Jacó e enganado Isaac, foi responsável por unir o povo judeu. Abrão, o primeiro patriarca, é multidão, como os frutos prometidos a ele por Deus.
O que mais se esconderia nos nomes? Até Noemi soava como nome, e a tia chata do primeiro andar, que chamava minha mãe de bobinha, contava uma lenda de que sempre desacreditei acreditando. Fui a última tentativa dos meus pais de terem um menino, sonho do seu Aron. Raspa do Tacho, quando ele me viu, menina, teria dito, segundo a história repetida sempre que eu visitava minha prima, Noeminha, daí meu nome. Ele negava, todos riam. Imagina só quanta besteira. Regina só fala bobagem, piada boa, mas mentira. Assim que você nasceu, reparei verruga pequena em orelha esquerda e quando a enfermeira trouxe de volta, eu sabia que era você. Você é minha, sim. Mas sua boca entortava e ele sorria de lado. E eu tenho aqui a minha verruga... Ah, não, é nessa. Eu tenho a verruguinha aqui para eu provar que eu sou eu mesmo. E a minha pergunta para a Noemi tem a ver com algo que acontece nesse trecho e em várias partes do livro, né? Você se forma apaixonada pelas palavras, escritora, leitora, na língua portuguesa, num ambiente bastante adverso, né? Uma casa em que basicamente se falava qualquer língua menos o português. E o que isso... Está no livro, eles vão ler depois, mas é bonito isso, né? É uma luta do português em você, dentro dessa família que... Então, o português, na minha casa, quando eu era pequena, bom, minhas irmãs falavam, né, português. Quem não falava muito bem eram os meus pais. O português era uma espécie de brincadeira para os meus pais e um desafio também. E eu, desde muito pequena, sempre interessada em escrita, em leitura, sempre fui a melhor aluna em leitura em voz alta. Né? Eu era má aluna em tudo. Meus pais falavam sérvio, falavam húngaro, alemão e ídish. E minha avó falava hebraico. Então, era um desafio para eles. E eu, muito mais nova e muito vocacionada para a língua, me tornei meio que uma porta-voz do português na minha casa, né? Desde muito pequena. E então, meu pai, que prestava muita atenção, ele queria aprender português, ele gostava de usar palavras difíceis. Então, por exemplo, todo mundo que chegava em casa, meus amigos, ele chamava assim, chegavam perto, ele falava: "Que acha de conjuntura política econômica internacional?" Ele adorava usar a palavra conjuntura. Ele achava lindo. Quando linda palavra mesmo. E quando ele escrevia duplicatas, que era eu que datilografava, porque ele não sabia datilografar, ele gostava de usar referente compra de saias. Então, essa é uma palavra linda, referente. Né? E ele implicava demais com o português, porque ele achava que o português não é escrito da forma como se fala, e é verdade. Né? Então, ele falava: por que tem tantos jeitos de escrever o S? Que absurdo! Né? Por que não escreve S de uma vez? E o J, que para nós tem o som J, em sérvio tem o som I, ele não se conformava. Ele falava... Porque Avenida São João. São João. Né? Ele gostava de... Por exemplo, ele não acreditava que nós, brasileiros, sabemos escutar a diferença entre vovô e vovó. Ele falava: não existe, não existe. Essa diferença não existe. Então, era tudo vovô, não existia vovó. E muitas implicâncias que ele tinha, e eu ficava brincando com ele. Não, pai, isso é legal, isso não é, em Iugoslavo é assim, e ficava fazendo comparações entre as palavras em diversas línguas, como elas têm significados diferentes.
Então, por exemplo, a palavra puta, em sérvio, significa vezes. Né? Então, a gente ia ao banco, meu pai ficava fazendo conta. Puta četiri, puta pet, putas... E ele via que eu ria, então ele fazia mais. E a palavra bunda, em húngaro, significa casaco. Então, a minha mãe ela veio para o Brasil e não trouxe o casaco dela porque ela achava que aqui não fazia frio. E em 1950, em São Paulo, fazia muito frio. Então, ela falava, ai, vendi minha bunda. Então, eu tinha um caderno onde eu ficava anotando palavras que em outras línguas significavam outras coisas. Então, por exemplo, a palavra pé, em hebraico, é boca. Confusão deliciosa. Confusão deliciosa. Né? E assim eu ficava, por exemplo, eu tinha um caderno onde eu anotava como se contava de 1 a 10, em português, em sérvio, em húngaro, em hebraico, em ídis. E, com isso, eu fui percebendo os traços comuns entre as palavras. Eu fui fazendo uma espécie de estudo do indo-europeu, assim, da origem de todas as línguas. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, que eu fiz tive a honra de fazer com o Zé Miguel Wisnik, ele dizia que eu falava a língua adâmica do Walter Benjamin, porque é como se a língua, né? Como se eu soubesse o chão das línguas. E era simplesmente o Bom Retiro. Né? Era o Bom Retiro. A origem das línguas é o Bom Retiro. E ainda hoje, mais ainda, porque hoje no Bom Retiro você ainda tem coreano e boliviano, né, e continua tendo hebraico, ídis, mas quando eu nasci no Bom Retiro, a gente caminhava pela rua e escutava ídis na rua. Né? Era a língua que se falava no Bom Retiro. Então, eu já nem lembro mais. Era isso, né? Tá. E o Eucanaã tem uma história muito bonita também com esse momento em que as palavras se transformam em outra coisa na sua vida, que você conta que é ouvindo sua mãe cantando Dolores Duran, né? Que é ali que existe uma coisa que chama poesia, ela é muito concreta. É isso? É porque eu digo que eu não tinha livros em casa, mas tinha minha mãe que cantava, e ainda canta. E então eu sempre digo que aprendi o que eram metáforas, imagens poéticas a partir da música popular. E a imagem que sempre me vem é dela cantando, na verdade, eu achava que todas a Maísa está nesse livro. Eu achava que só existia uma cantora no mundo, que era a Maísa. E eu sempre dizia, ela dizia, o que você quer que eu cante? Eu punha a cabeça no colo dela e ela me acariciava, fazia cafuné, canta para mim. O quê? Para aquela da Maísa. E eu achava que todas eram da Maísa. E eu sempre respondia a mesma coisa, mas a imagem que me via era da Dolores Duran, quando ela cantava As flores na janela sorriam e cantavam por causa de você. E eu não entendi exatamente o que era uma flor sorrir e cantar, mas, ao mesmo tempo, compreendia aquilo. Então, desde muito cedo, eu tive a intuição de que existia um mundo que não era o mundo habitual e que esse mundo era um mundo constituído por palavras, que as palavras poderiam criar mundos onde as flores sorriam e cantavam. Mas, como você falou de mãe, esse é um livro sobre a mãe. A mãe é o grande personagem desse livro. Não a minha mãe, a mãe, as mães. A maternidade é a grande questão desse livro. E eu acho que, enfim, há uma compreensão. Para mim, a poesia, eu disse isso ontem no EMI. Eu falei no EMI, até então, quando me perguntavam sobre poesia, eu dava sempre umas respostas que eu mais ou menos intuía, eu nunca soube direito o que era, e agora eu sei o que é para mim. Para mim, a poesia é compreensão, é uma tentativa de compreensão de tudo que não sou eu, de tudo que está além de mim, tudo que é a minha alteridade, tudo que está, o famoso outro, é isso mesmo, é a ele que eu quero chegar. E
conforme a Noemi ia falando, ela começou a contar esse texto lindo e ela fala do anjo que anuncia ao filho. E quando ela disse isso, eu falei, puxa, eu quero ler uma coisa que eu já vim pensando em ler, um trecho daqui. E aí depois ela falou da puta. Então, o anjo, a mãe, a puta, o filho. E você me faz a pergunta da Dolores Duran, que é a minha mãe. Então, quero ler um trecho para vocês, que diz assim. Também a puta teve seu filho anunciado por um anjo. Toda mulher tem o filho anunciado por um anjo. A puta, como toda mulher, teve medo do anjo e se espantou. Mas nenhuma mulher duvida do que lhe diz um anjo. E também a puta foi traída por ele. O anjo nunca diz à mulher que seu filho. Não diz que ele um dia. Nenhuma palavra sobre. A puta necessita de um anjo mais do que todas as mulheres. Mas agora ela não quer nada. Agora ela está vazia diante de seu filho assim. A puta é apanhada pela inocência quando é maior a dor. Toda mulher é a santa quando lhe morre o filho. Mas qualquer mulher prefere ser a puta a ter de pagar com seu fruto por uma pureza absurda. Já a puta, ela mesma, não pode sequer preferir ser o que é. E isso aumenta seu ódio e sua dor. A tal ponto que as coisas em volta e dentro dela são a mesma caverna vazia de onde lhe roubaram tudo. Então, ela volta a ser apenas aquela. Na moeda magra com que lhe pagam a vida, está gravado: toda mulher pressente o rosto do César que matará seu menino. Mas agora... Posso falar uma coisa? É que, não, eu vou usar alguns desses versos para serem a epígrafe do meu próximo livro, que é sobre uma puta. Não. É tudo combinado aqui. Não. É sobre uma puta, e tem uma puta que perde o filho. E eu vou emprestar teus versos para serem a epígrafe do meu próximo livro. Acabei de decidir. Agora o Eucanaã, poeta dificulta muito a vida dos resenhistas, às vezes, né? Eu tive que lidar com esse livro do Eucanaã sem saber muitas dessas informações. E o Aramão tem 3 movimentos que, num primeiro momento, é muito difícil de amarrar seja com que arame for, amarrar um no outro. E o segundo é uma mãe numa posição muito diferente dessa, né? No primeiro movimento do livro, a mãe é tudo, mas no segundo, a mãe é a vítima de uma filha golpista, baseado em fatos reais, poema tirado da notícia de jornal. Que balaio é esse? Mas não sei se isso é uma pergunta. Você tem que explicar que ele escreveu uma resenha do livro para a 451. Essa 451 que está circulando agora tem uma belíssima resenha dele sobre o Aramão. E ele consegue muito bem e lindamente mostrar o livro, porque é um livro muito difícil assim, de você entender à primeira vista, e sobretudo de fazê-lo inteligível para quem não leu o livro. Porque a primeira parte se chama A Idade da Pedra, que é essa espécie de supercostura de o Aramão está claramente ali unindo tudo, como se fosse essa história do universo, que vai contando coisas. Então, tudo que eu li aqui para vocês hoje, agora, vem da primeira parte. A segunda parte se chama História da Arte, que é a que ele se refere, que é uma história que está entre os jornais, inclusive o poema está desatualizado, porque a história continua rolando,
que é uma história de um colecionador de arte, um grande colecionador de arte do Rio de Janeiro, que morreu há um tempo, e cuja viúva estava um dia andando por Copacabana, onde ela mora ainda, e foi abordada por um sujeito que diz: a senhora tem uma filha, não tem? A sua filha vai morrer em menos de uma semana. Como assim? Sua filha tem uma doença muito grave, ela vai morrer. E ela, enfim, ele conta isso e ela, eu sei que a senhora não está acreditando, e eu estou vendo isso porque eu sou vidente. Se a senhora não está acreditando, posso levar a senhora a uma cartomante, uma senhora, não sei o que pode comprovar ou não o que eu estou dizendo. A senhora vai comigo e ela, atônita, sem saber o que fazer: mãe, bobas, tolas todas, vai para... Foi. E lá a tal mulher faz coisas e diz: sim, a sua filha tem poucos dias de vida, mas eu posso ajudar. Como? Eu tenho como, mas isso lhe custará 5 milhões. Mas roubam no final 600 milhões, é uma coisa assim? Ela dá os 5 milhões para salvar a filha. A filha, não satisfeita, começa a filha... sim, porque essa história toda... Sim, desculpe, essa história toda... Essa gangue, a chefe da gangue era a filha. A chefe da gangue... A vidente era a namorada da filha. A vidente era a namorada da filha. É uma fofoca incrível. Não, é uma coisa incrível. Mas, enfim, a filha começa a dilapidar a coleção dos pais. E, entre outras coisas, há um quadro muito famoso, que é um quadro da Tarsila do Amaral, chamado Pôr do Sol. O Pôr do Sol, que é um quadro famoso da Tarsila, que já estampou várias capas de livros da Tarsila do Amaral. Todos vocês conhecem, todos nós já vimos esse quadro. Foi vendido por ela, e já depois do poema, agora saiu uma notícia de que o quadro foi visto. Existe a foto. Há uma senhora qualquer, não sei quem é, enfim, com o marido, uns ricos, que fizeram uma foto e a polícia localizou o quadro no chão, assim, num canto, estava o quadro da Tarsila, que ninguém sabia mais onde estava. A senhora, a dona do quadro, diz que não, que aquela foto não tem nada a ver, que o quadro está na casa dela. A filha morreu. A princípio se jogou do apartamento. Enfim, é uma história louca e incrível. Quando eu vi, enfim, eu fui acompanhando essa história no jornal, eu não vou contar porque eu estive mais ou menos próximo dessa história e da viúva do Boguich. Não preciso esconder os nomes, é uma coisa pública. Jean Boguich, um dos grandes colecionadores de arte do Brasil. Grande, gigante. E essa história ficou na minha cabeça, que é uma história formidável, em Copacabana. Então parecia um filme do Almodóvar. Parecia uma chanchada dos anos 30 e parecia um filme de ação, uma coisa policial, uma coisa meio vagabunda policial. E, enfim, é porque a Noemi sabe disso, quem escreve sabe disso, você sabe, todo mundo. Enfim, acontecem coisas formidáveis na sua vida num dia. Um dia, bem, tudo isso aqui é formidável, né? Formidáveis que você acha que são tão formidáveis que você poderá falar sobre elas. Pior, você poderá escrever sobre elas. Mas não acontece. Não é você que decide. Você pode até decidir que escreverá, mas não dá certo, né, Alice? Não acontece. Vai, a gente tenta e não dá certo. E há outras coisas que, de repente, você vai e acontece. Essa história ficou na minha cabeça, com essas referências todas, e eu resolvi escrever. Só que o ponto de vista é o ponto de vista de um sujeito que está indo a tal cartomante para trazer o seu amor de volta em 24 horas. Isso sim é o que interessa. E ele vai a tal cartomante. Você quer que eu leia o poema? Isso? Vocês querem que eu leia o poema? Porque é um pouquinho longo, mas eu juro que eu posso não falar mais depois. Porque realmente você vê como ela sabe realmente contar piadas, né? É verdade. A gente tem uns 10 minutinhos. 10 minutos? Não é tão longo, não. Sim ou não? Gostei desse coro, uau.
Afinal de contas, é um museu do futebol. Me senti um jogador agora. Né? A torcida. Depois que você terminar de ler, todo mundo grita gol! Você pode fazer aula no final. A vidente em Copa vai trazer meu amor de volta em poucos dias. Na sala de espera, estranho um olho sobre tela. Tarsila. E uma rima. Secretária, auxiliar, ajudante. Que nome dar à dona em cabelos pôr do sol que me olha com olhos coleston? Um olho da Tarsila. Vou me mandar daqui, digo mudo. Dane-se o amor. Gangue de videntes que trafica a arte? Não quero senão a pessoa amada. Agora, em 24 horas. 3 dias. 1 semana. Quem sabe daqui a 15 minutos surgirá numa esquina aqui de Copa. Cópia! Não pode ser uma Tarsila autêntica. Deve ser um bando de videntes que trafica corações, assim, em pedaços, prometendo cópias do amor que não volta. Mas a gangue de falsificadores vai trazer uma pessoa igualzinha à pessoa amada. Até melhor. Talvez até me ame. Isso aqui nem é Copacabana. A loira parece americana. Devo estar na Desrepública Dominicana, falsificada por uma gangue de coincidências que trafica rimas mais uns prêmios literários. Devo estar aqui há 2 horas. Melhor voltar outro dia, digo de repente. Outro dia, talvez na próxima semana. Não tenho pressa. E, afinal, a pessoa amada que não volta nem me ama. A dona se levanta. Boa tarde, sussurra seus cabelos num sotaque loiro enigmático. Abre a porta. Saio aliviado. Mas no corredor, procuro, trêmulo. O elevador sumiu. Há uma porta igual à outra. O elevador simplesmente não existe. Esse andar inteiro deve estar tomado pela gangue de videntes de Copacabana, dominada desde há muito por vigaristas modernistas que se uniram para roubar a tela da Tarsila e, de quebra, o meu coração, perdido numa lista entre vítimas evisceradas, ainda no tempo em que esse pardieiro se dizia princesinha do mar, com seus tupinambás de plástico, sambando entre madames, laqueis, cílios postiços, 1000 empregadas afogadas em aquários de 30 centímetros quadrados, vigiados por polvos de smoking e charuto. Penso nisso tudo para não gritar. O elevador! Então, sinto me pegar no braço. A mão do delegado me acusa de estar mancomunado com a gangue de videntes que roubou a tal tela da Tarsila. Diga, onde está o sol poente? Onde está o quê? O sol poente, porra! Respondo que deve estar na praia, caindo na sílaba tônica da palavra crepúsculo. O cara é poeta, diz um brutamontes, igualzinho ao outro delegado, me acertando um murro bem aqui. Sol poente, o quadro roubado, diz... 300 milhões de reais. Ouço isso e sinto 30 milhões de raios baterem no meu corpo, num soco que me acorda, e vejo tudo nítido. Janeiro de 2022. Copacabana. A vítima é abordada na rua por um sujeito e ele lhe diz, na lata, que a filha dela está à beira de bater as botas. Como ele sabe? Ele é vidente. Então, leva a vítima a uma cartomante, aquela. E ela confirma tudo. O cara e a coroa depois vão juntos à sacerdotisa de uma seita mística tão secreta e tão oriental que ninguém conhece. Ela pergunta às conchas e consulta astros, ervas, livros, cristais, sementes, espíritos e, sim, confirma tudo. Não sou vidente, evidentemente, me diz um delegado, igualzinho ao delegado.
Mas logo vi que a gangue tinha sido contratada pela filha da vítima para convencer a coroa a pagar por um trabalho espiritual e, sobrenaturalmente, a velha pagou 5 milhões para salvar a filha. Quanto a mim, pagaria 5 milhões para ter de volta a pessoa amada. Se tivesse 5 milhões e se amasse alguém a essa altura da história, porque eu não amo mais ninguém, nem a Maria, muito menos uma filha, um filho, um Rolex, um de Cavalcante, um Guinhar. O certo é não amar nada, não amar ninguém. Pensou, de certo, a vítima ali, espancada, aprisionada, dando adeus, quadros, lembranças, coleções, ilusões. Copacabana é cruel, lamaçal de lágrimas, onde o sol parece um delegado falso, que nunca se põe, porque é sempre carnaval. Copacabana. A pessoa amada desaparece aqui para sempre. Olha, nós temos mais 3 ou 4 minutos e 250 perguntas. Então, acho que não vai dar para fazer pergunta. Eu vou pedir para a Noemi terminar lendo para a gente. E a piada? Ah, tá bom. A piada é bônus track. A piada é depois de eu ler ou antes? Não sei o que vai causar mais. Depende do clima que você quer causar, para o pessoal andar pelo resto do dia. Também vou pedir a opinião do público. Vocês preferem a piada depois ou antes? Depois. Vou ler o comecinho. Olho meus olhos sem dó no espelho do hotel, aquele que aumenta a imagem. Digo, vai, enfrenta. A pele como um pântano, rugas como rasgos, manchas, cravos, inflamações. Alguém diz que a vida é um processo inflamatório e vejo a vida queimando, a pele dobrada e redobrada, vincada de tanto uso. Vida é gasto e estou gasta. O espelho que magnifica mostra a verdade e a verdade é a velhice. Volto para o espelho normal e me maquio. Descobri o protetor solar com cor, que unifica o tom da pele. Desamasso o rosto, estico o bigode chinês e lembro do amigo no primário. Noemi, olhando para cima, você fica linda. E não dá para ver como teu nariz é feio. Olho para cima. Para sair bem nas fotos, projete o queixo para frente. A papada não aparece nem a pele do pescoço. Na revista, uma atriz italiana ensina: ame suas rugas. Maquiagem discreta, lápis preto na pálpebra inferior, batom nude, óculos de armação roxa e estou pronta para parecer 5 anos mais jovem. Observo as mulheres meio ou completamente velhas. Estou melhor que aquela. Essa está melhor do que eu. Daqui uns 8 ou 9 anos, o disfarce será diferente e as coisas a disfarçar também. Sempre fui a caçula, agora nunca mais. Em quase todo lugar as pessoas me tratam com a deferência devida aos vividos. Estou ficando velha, mas tenho espírito jovem. Grande merda. Estou ficando, não sou velha ainda. Estou por um triz da velhice. Quando eu for velha, bem velhinha, talvez sinta orgulho de mostrar as rugas e as mãos manchadas, o cabelo ralo e um sorriso benevolente. Mas enquanto estou ficando, adeus, ano jovem e feliz ano velho, é como atravessar o liso do Sussuarão, ou o deserto entre o Egito e a terra prometida. Sou independente, mas já prevejo a dependência numa dificuldade maior de subir as escadas ou ao pedir para os meus filhos me explicarem um aplicativo. E a dúvida nova: o que vou deixar para os meus netos? Terei netos? O que será do nome e da história dos meus pais?
Vivo para completar o diário de guerra da minha mãe e o livro que meu pai sonhava escrever, O Labirinto da Solidão. E para contar a história da Iris, da Nadejda e da Lili, judias e não judias, peregrinas que, como eu, estão ficando. Mulheres, nem jovens nem velhas, estranhas entre estranhos, como a esposa de Lote, transformada numa estátua de sal somente por olhar para trás. Depender é pender para baixo. E é para lá que uma velha pende. Ela fica mais baixa, as orelhas e o nariz crescem, os ossos ficam mais frágeis. Uma velha, quando cai, quebra o fêmur e precisa de ajuda. Eu já penso em ter uma barra de apoio no chuveiro. E se eu escorregar? Uma velha precisa de um celular à prova d'água com letras grandes. Será que vou ser uma vovozinha que conta histórias para os netos, sentada numa poltrona com saias indianas e brincos mexicanos? Ou vou ser uma vovó moderna que leva os netos ao MoMA? E se eu não for nem uma coisa nem outra, será que serei famosa o bastante para me convidarem a dar palestras no Japão? Será que uma das minhas ídolas lerá um livro meu? O corpo vai pendendo para baixo e lá embaixo encontro uma menina. Desde que ela descobriu, com 4 ou 5 anos, que seus pais eram sobreviventes de uma guerra contra os judeus e que sua mãe guardava numa caixa dentro do armário um diário escrito na Suécia, um diário que ela só podia olhar, mas não ler, já que nem ler ela sabia e o diário estava escrito em iugoslavo. Essas vidas viraram histórias e as pessoas, personagens. A menina vivia nessas histórias e não prestava para a realidade. Sem amigos, perseguida, invejava a prima magra e boa aluna, tinha os pés chatos e se desequilibrava. As irmãs mais velhas não deixaram a mãe colocar botas ortopédicas nela. Hoje, as irmãs têm pés altos e finos e ela, pés largos e chatos. Se isolava nas festas e prometia se suicidar. Assim que aprendeu a ler, seu tio Arthur a presenteava com livros estrangeiros e seu pai lhe deu a Barça de aniversário e comprava enciclopédias de um vendedor ambulante. A coleção do Monteiro Lobato, Meu Pé de Laranja Lima, Poesia Brasileira para a Infância, Demian, A Torá, letras do Chico Buarque, O Pequeno Príncipe, gibis da Mônica e os livros de adultos das irmãs dela. Na casa de sobreviventes de guerra, frequentada por refugiados da Rússia, da Polônia, da Romênia, da Iugoslávia e de outros países de nomes estranhos, ela escutava muitas línguas: português, ídish, alemão, hebraico, húngaro e iugoslavo. A menina não entendia as línguas, mas escutava as palavras. Muito obrigado. E agora a piada, né? Agora a piada. Eu vou encerrar. Terminamos com a piada. Muito obrigado, Noemi, ao Canaã. Foi uma delícia. Pena tão pouco tempo para a gente explorar tanta coisa que tem nesses livros. Mas teremos oportunidade. Cada um aqui vai levar o livro para ler. E os livros vão ser autografados aqui do lado, atrás da livraria da Travessa. E é isso. A gente se vê na feira. Agora vamos à piada. Muito obrigado. Obrigada, Tarso. Vamos lá. Eu vou contar com sotaque, tá? A avó foi com um netinho... É boa essa, né, João? A avó foi com um netinho na praia. E eles estavam brincando na beira do mar, fazendo aqueles castelinhos, pingando areia, e tinha o baldinho, a pazinha, brincando. De repente, vem uma onda gigante, engole o netinho e leva para o fundo do mar. E a avó se ajoelha. Não, judeu não se ajoelha. E a avó... E a avó... Não é. E a avó vai para a frente do mar e fala: Adonai, Deus, por favor, traz netinho de volta, traz netinho de volta. Aí vem uma onda gigante assim, que se assoma na frente da praia e traz, e vem o netinho de volta.
E aí a avó agarra o netinho, abraça, mas daí ela olha assim para o lado e fala: Deus, é baldinho. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!